Boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Agora que passou este período de férias, a sala cheia demonstra muito bem o interesse que este tipo de conferências tem junto do público e o tema de hoje é, naturalmente, um tema de grande interesse. Não é sobre adaptadores, não é sobre diferentes configurações tecnológicas que consigam fazer funcionar sistemas, mas é algo, de alguma forma, aparentado e que provoca muita apreensão em todos os cidadãos e em toda a população em geral e que tem naturalmente a ver com a privacidade e com a segurança numa era digital. Todos nós sabemos que as percepções que nós temos sobre as ameaças que podem existir à privacidade têm evoluído. Evoluíram de uma ideia de um Big Brother de Orwell, um Big Brother centralizado que saberia todos os nossos passos. De alguma forma, essa ideia foi desaparecendo e sendo substituída por uma sensação de maior segurança, porque, pelo menos, não era um Big Brother só, eram vários, era a descentralização que a internet trazia. Mas agora, de alguma forma, de novo, a ansiedade relativamente à privacidade e à segurança, estamos a falar de cibersegurança, estamos a falar de pirataria informática, todos nós sabemos que, de algum modo, no horizonte mais próximo ou mais longínquo, algo acontecerá, ou várias coisas acontecerão, que ameaçarão a nossa segurança como sociedade. Mas também há ameaças à nossa privacidade individual, uma espécie de captura da nossa alma, que é feita por meios que muitas vezes desconhecemos, que é feita muitas vezes com a nossa complacência e até com a nossa cumplicidade insuspeita, ao providenciarmos dados que poderão ser usados para objetivos que desconhecemos. Mas sobre toda esta temática, naturalmente o professor Veríssimo é um especialista que terá todo o prazer em satisfazer esta nossa ansiedade e, de alguma forma, a apaziguar, espero. Boa noite e obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. Gostava de começar por agradecer muito rapidamente ao Ciência Viva por me ter feito este convite, este desafio, que era muito maior do que eu pensava, já vos explico porquê, mas tem sido muito agradável trabalhar com a equipa na preparação desta apresentação e, de facto, enquanto que para mim é hoje em dia fácil fazer uma apresentação de um paper científico, isto realmente foi meter-me num molho de brócolis. De maneira que espero que vos seja agradável. Queria agradecer esta plateia cheia, as pessoas que já estão lá fora, as pessoas que estão a seguir por streaming. Espero não vos desapontar, vocês me dirão no fim desta apresentação. Esta é a mensagem cujas implicações eu espero que vos sejam claras quando acabarmos este passeio pelos dados, pelo Big Data. Certamente muitos de vocês estão atentos aos substantivos e já tinham pensado neles, mas é nos adjetivos e nas preposições que eu quero que se foquem. É que está tudo a acontecer ao mesmo tempo. E nós guardamos dados, e nós correlacionamos, e nós processamos, fazemos muito rapidamente, em quase tempo real, e fazemos sobre muitas pessoas, talvez demasiadas pessoas, vocês me dirão no fim desta palestra, e sobre organizações. As implicações disto é aquilo que eu vou tentar mostrar. Tudo começou com uma história muito interessante, porque veio da academia, eu sou um investigador, de uns jovens investigadores que fundaram o Google e que tiveram uma ideia lindíssima sobre vamos revolucionar a maneira como os dados são processados, armazenados, processados, etc, etc. E uma ideia algorítmica, um algoritmo bonito, com algoritmos como MapReduce e outros nomes que eles foram inventando. E tudo começou numa garagem onde o Larry Page e o Sergey Brin fundaram o Google. Durante alguns tempos, os data centers deles eram umas estantes de cantoneira perfurada com os PCs amontoados. E isto começou assim. Agora, o que é giro é que, como é evidente, tudo tem um começo e depois, se tiver sucesso, se calhar tem que, enfim, desenvolver. E então eram dados, o negócio eram dados, portanto, mais dados, cada vez mais dados. E, portanto, nós assistimos, durante vários anos, a aparecer um sistema de correio, o Gmail e os docs,
e um tradutor, e um reconhecedor de voz, e até o Google Health, em que as pessoas metiam os seus dados de saúde lá. Rest in peace, porque foi descontinuado pela Google, não sabemos durante quanto tempo, mas pelo menos foi descontinuado. Cloud, armazenamento remoto. E agora, antes de prosseguirmos, notem uma coisa, praticamente todos vós lidaram com o Google, perceberam que o modelo é que a Google é co-dona destes dados. Os dados são seus, mas também são nossos. Está lá naquelas letras, depois vocês dizem S sem ler, mas está lá. E antes de prosseguirmos era importante, porque quando a Google percebeu, este é o caminho, este é o sucesso, começou a pensar nos metadados. O que é que são os metadados? Talvez não seja claro para todos. Os metadados são isto, é onde, como, com quem, quando, que morada, que coordenadas, que endereço IP é que era aquilo, quem é que estava contigo, que loja é essa, o que é que tu costumas pesquisar, o que é que compras. Isto são metadados. E o sucesso dessa recolha de metadados é tão extraordinário, talvez até para os fundadores e os engenheiros da Google, que as pessoas diziam assim, são só metadados. O que é que isto importa? Dá-se e eles vão mudando, como é evidente, o modelo é interessante, todos sabemos, vão mudando coisas grátis, não é? Vou podendo ter acesso a coisas grátis. E então, a partir daqui, começámos a evoluir para uma coisa que foi ajudada por aquilo que todos nós, hoje em dia, quase todos temos nas nossas algibeiras, os smartphones, não é? E, portanto, aparece o Google Android, e, portanto, aparece um sistema operativo para smartphones, e aparecem serviços para mais dados e metadados, e assim fomos continuando serviços de redes sociais, de mensagens, de geolocalização, por causa dos mapas, etc, etc. E a cereja no topo do bolo, o Google Now, como ao Siri, por exemplo, já ouviram? Eu sou o seu assistente pessoal inteligente. E certas pessoas começam a perceber que ele é inteligente demais, mas é útil. É aquele assistente que diz, olha, que você, se quer ir apanhar a sua mulher ao aeroporto, tem que sair já daqui a 5 minutos, porque senão vai chegar atrasado. Mas eu não programei isso. Não pus nada no, sei lá, num alarme, ou um evento, num Outlook. Eu não vi como é que ele soube. Pois ele soube porque, se calhar tinham-se esquecido, ele é co-dono da vossa informação. Portanto, a informação que está no smartphone, no Android, que é da Google, ele pode pesquisá-la. E vocês dizem, mas pesquisar a minha informação. Pois, mas prestou um serviço excelente, por exemplo. Eu às vezes chego atrasado a ir buscar a minha mulher e ela não gosta nada. Portanto, é óbvio que poderá ser interessante ter um serviço que me tenta evitar que eu chegue atrasado. Bom, mas vamos vendo. O que é que isso significa? Bom, o que significa é que temos aqui uma quantidade extraordinária de dados. Temos como estatísticas que a Google tem 90% das pesquisas na Europa e 68% nos Estados Unidos. Portanto, a Google tem dados que nunca mais acabam e metadados que nunca mais acabam. Portanto, a Google mostrou um caminho. É isso que eu vos quero dizer. Mostrou um caminho de sucesso para aquilo que hoje em dia chamamos Big Data. Mas também se afirmou numa coisa que às vezes nos pode deixar um pouco apreensivos. É que a Google, aparentemente, por vezes parece saber mais sobre nós próprios do que nós mesmos. Então, isto é bom, isto é mau, não sei, vós me direis, mas deixem-me agora passear um bocadinho pelaquela trincheira onde as coisas começam a ser talvez muito invasivas. Não é novidade nenhuma, se calhar, pronto, vocês têm smartphones e agora começaram-se a preocupar, mas já em 2010 o Wall Street Journal dizia, cuidado, as apps, cuidado com elas. As apps são uma coisa que nós, engenheiros informáticos, percebemos que é uma coisa muito preocupante, porque, ao contrário de aplicações normais em PCs, tornou-se uma commodity, uma mercadoria. Qualquer miúdo faz uma app, mas se calhar qualquer quadrilha faz uma app, ou qualquer agência de intelligence faz uma app, etc, etc, etc. Então, vamos lá ver se isso é verdade ou não. Isto é um Google Nexus 5. Eu, há cerca de 2 anos, comprei um Google Nexus 5. Para aqueles que me conhecem, acharam que era mais ou menos como aqueles investigadores há um século que inoculavam doenças para depois testarem as vacinas. Foi assim um bocado, não é? Eu comprar um Google Nexus 5. Tem sido uma experiência absolutamente apaixonante. Claro que a minha agenda telefónica não está lá, mas isso é outra história, não é? Levei 1 dia e meio a desgoogleizar o
o Nexus 5, não conseguia 100%, mas já percebi o que é que não consegui. Portanto, pronto, neste momento há ali uma entente cordial, há tréguas, não é? Tratamos, respeitamos um ao outro e eu consigo usá-lo. Mas é giro, ainda hoje ele me faz coisas como, cada vez que eu ligo a antena de GPS, não é nenhuma aplicação, nada. Eu ligo a antena de GPS, que é do aparelho, a Google diz-me assim, olha, você não quer dar-nos a sua localização? É pá, porque a gente conseguiu fazer aqui umas coisas giríssimas. E eu digo sempre disagree. Até que me fartei disto e disse assim, não, vou pôr Don't Show Again e ele já não me chateia mais. Acho que era, não é? É aquela coisa de não me chateias mais. Não, Don't Show Again para a Google quer dizer aceito. Extraordinário, extraordinário. Pronto, é assim, vamos vivendo, talvez zangamos de vez em quando, mas pronto, está ali guardado, nem está aqui na minha algibeira, podia boicotar a apresentação, está ali na mochila. Bom, mas querem ver? O próprio Android, vocês se calhar é que não ligam, vão vão lá à Google Play Store, o próprio Android diz sempre a que é que esta app vai aceder. Pode não se confiar muito, é verdade, mas eu já vos mostro uma aplicação em que podem confiar. E, portanto, se tiver um editor de fotos, o editor diz que preciso ver as fotos, o média, os fecheiros. Certo? Certo, certo. Caramba. Francisco, pelo amor de Deus. Não. Este é outro editor que, para editar fecheiros, precisa de saber a minha identidade, a minha localização, a câmara, aceder à câmara, ao microfone, ao Wi-Fi. É interessante. Ou este, por exemplo, que além disto tudo faz compras e vai à minha lista de contactos, que era a minha lista toda de contactos, para editar o fecheiro de fotografia. Pois, estão a ver. Este é o estado de coisas. Mas muito mais interessante do que isso é, portanto, a lanterna. A maior parte agora das novas versões de sistemas operativos de smartphone tem lanterna incluída, mas antigamente não tinha. A gente arranjava uma app para ter uma lanterna, dava um jeitão, não é? Sobretudo naqueles restaurantes onde não há luz nenhuma. Eu já não tenho os olhinhos de 20 anos. Aquela lanterna, que foi um holofote, parecia que estava no Estádio Nacional. Ora bem, lanterna. Portanto, funções da lanterna, o que é que acha? É ligar a lanterna. Portanto, esta app só pode ligar a lanterna, certo? Pois não, esta quer a minha localização, quer aceder à câmara, aquela que quer aceder à câmara e mandar ou receber qualquer coisa através de uma ligação Wi-Fi. Interessante, não é verdade? Pronto, e assim no ecossistema das apps é isto que está a acontecer. Bom, McAfee, John McAfee, famoso John McAfee, que por acaso, não sei se sabem, está em fuga, portanto, em parte incerta, porque está a ser perseguido por um cartel da droga e ficou um bocado zangado com ele, não me perguntei porquê. Inventou uma coisa chamada Decentral, não se lê Decentral, e que me diz a criticalidade. Esta aplicação é perigosa, não é? Etc, etc, etc. Mas eu estou a usar aqui o diagnóstico dela para vos mostrar uma outra coisa, que complica um bocado, complica o raciocínio, porque até agora era fácil. Vocês viram aquela tabela, esta não quer, não é? O problema é que aqui nós temos uma aplicação que é a Viber, que já vou falar, se calhar alguns de vocês usam, tem uma aplicação que é a Avira, que é um antivírus, tem uma aplicação de mensagem normalíssima, Textra, e tem o Skype, que toda a gente conhece, e todos estão na zona vermelha. E, portanto, são na zona vermelha, nós dizemos assim, então e agora? O que é que fazemos? Exatamente. Portanto, tem que haver mais um passo a dar aqui. E que é aquele passo que as pessoas têm tudo, que é a reputação, a certificação, alguém disse que tal, alguém avaliou, etc, etc. Pois, aí é que está. E, se calhar, para a vossa surpresa, por exemplo, se vocês usam Viber, pois o Viber tem uma reputação muito duvidosa. Só para vos dizer, depois têm tempo e vão depois pesquisar. Nomeadamente deixa, por exemplo, as mensagens dos utilizadores no servidor não cifradas, captura toda a vossa lista de endereços e leva para o servidor deles e depois pode mandar a quem quiser, etc, etc, etc. Mas temos o Snapchat, que se calhar vocês, reputação boa, o Snapchat é o que está a dar. Porquê? Porque faz as fotografias desaparecer, se nós quisermos, ou só dura um X tempo, etc, etc. Pois, mas o Snapchat foi citado pela Federal Trade Commission, que é a ASAI lá do sítio, porque, afinal, aquilo não faz nada do que diz. Portanto, está ali em inglês, misrepresenting its privacy practices. E, afinal, aquilo não apaga quando devia de apagar, passa a informação a third parties, porque ganha dinheiro com third party developers. Este mundo está-se a complicar, não é? E, finalmente, the cherry on top of the cake, que eu pessoalmente verifiquei, fiz o ensaio disto, a Samsung, nas suas novas TVs, que tem aquelas coisas chamadas Smart TV, a Smart TV vinha, eu percebi, quando começamos a ter um conjunto de use agreements, quer dizer, tinha que agree disto, agree daquilo, etc, 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 e depois percebeu-se que
quando ativamos a Smart TV para ter acesso a todos aqueles goodies, não é? Spotify, todas aquelas coisas, etc, 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 estamos a deixar a Samsung escutar tudo o que se passa dentro da nossa casa. E, pior ainda, mandar para uma third-party company que não sabemos quem é, nem sabemos o que é que faz aquilo. Reparem que, escutando, o que é que vai, portanto, transcrever, não é? Vai transcrever, passa a ser texto, não é? Em teoria, que é uma coisa gira, porque a gente fala para a televisão, liga-te, desliga-te. As pessoas acham piada. E a Samsung depois foi apanhada um bocado na curva, teve que fazer um statement, foi muito embaraçoso. Não, as pessoas focaram-se no escutar, mas é mais que isso. Eu sei, porque estive a avaliar e, portanto, segue as nossas preferências. Porque, reparem, aquilo agora é um computador, portanto, ele sabe que canais é que estamos a usar e o que é que estamos a fazer, etc, etc, etc. Esta é bastante creepy, no meu entender. Bom, continuando agora para uma zona muito mais interessante, mas que é parte de toda esta história que eu estou a contar, que é a parte do too good. Ou seja, quando Big Data Processing starts to be too good. Ou seja, agora vou-vos mostrar uma parte civilizada feita por investigadores, mas que não vai deixar de nos preocupar. Se estiverem de acordo comigo, vocês me dirão. Esta questão dos metadados é muito mais complexa e muito mais importante do que nós podemos pensar. Porque nós metemos metadados em tudo. Não há uma fotografia, muitas vezes, que a gente não faça, que já lá está a data, a localização, etc, etc. Depois temos redes sociais, normalmente de cor azul, que não vou nomear aqui, e que dizem, pode-nos dizer quem é que esta pessoa é, etc, não é? Portanto, estão a ver a tal pressão sobre armazenar e processar os dados vai aumentando e cada vez mais sofisticada. Agora, o que é interessante é que isto, que era feito, pronto, eu estava a brincar, vamos perceber quem era, claro, é a Facebook, isto que era feito pelo Facebook para saber quem é aquela menina e depois meter um tag, meter uma etiqueta, aquela menina é a Francisca, não é? Pronto. Eles já não precisam de fazer isto, porque compraram uma equipa de investigação chamada DeepFace. Pronto, deixem-me fazer um parênteses. Provavelmente há aqui pessoas que sabem muito mais disso do que eu, mas é assim, a capacidade de reconhecimento do cérebro, de padrões pelo cérebro humano é absolutamente fabulosa comparada com outros computadores, percebem? Dado avanço, pronto. E, portanto, até agora os computadores eram estupidizitos, não conseguiam perceber que era uma cara, não conseguiam perceber quem era. Estão a ver a ideia? Até agora já não é. Portanto, estes investigadores conseguiram, muito recentemente, 97,35% de exatidão a partir de uma referência, quando o cérebro humano faz 98%. Portanto, acabou. A partir de agora, a Facebook já não vai perguntar-vos quem é que era, não. É uma questão de preço, percebem? Metem data centers, cloud, processamento e depois, pum. Bom, temos o Netflix com uma história muito gira, que é um dos precursores daquilo que agora nós nos fomos habituando, que é, eles fazem um concurso, dizem assim, pronto, a gente liberta aqui uma base de dados enorme sobre preferências de utilizadores, assim aos milhões, sobre 500 mil utilizadores, tudo assim à grande, e vocês arranjem métodos de nós melhorarmos as nossas recomendações, aquela história de identificar o gosto das pessoas, você se calhar quer ver este filme, e davam $1 milhão, acho eu, vamos ver, sim. E, claro que esta base de dados era anonimizada, e eles diziam lá, não há hipótese, está tudo anonimizado, só vai lá as preferências, não é? E, portanto, os utilizadores, ninguém sabe. Portanto, portanto, 100 milhões de ratings, não é? É de 500 mil subscritores. Bom, ouçam, eles mostraram que, cruzando com 2 pontos de informação, opiniões, que uma pessoa possa ter feito numa rede social, no Facebook, no Twitter, não é? Então, com 2 comentários sobre filmes, eles desanonimizam 68% das pessoas. Portanto, estão a perceber a ideia? Extraordinário, não é? Ou seja, sabem quem são 350 mil pessoas daquela base de dados. Se tivermos 8 pontos, que, desculpem, não é nada. Uma pessoa vai a um blog, apanha conversas da pessoa, apanha-lhe 8 pontos, não é? Ao longo de 2 a 3 meses, 99% da base de dados. Ou seja, com 8 pontos conseguia-se desanonimizar. Isto foi um escândalo, uma coisa muito preocupante, mas não há aqui nada de errado, de bandidagem, não. Big Data Algorithms é outra parte do problema com que eu vos quero confrontar. Esta é deliciosa, é extremamente recente. Yves Montoya fez uma experiência, arranjou de um banco, ele não diz quem é, arranjou de um banco uma base de dados muito grande, 1,1 milhões de entradas de utilizadores e que era anonimizado e, portanto, só tinha o segmento de business, tinha um hash, que era um user ID, portanto, não era pessoa, não há nomes de pessoa, tinha a data, mas o dia, nada de horas, nada zero, e depois tinha o preço. E esta equipa conseguiu mostrar
que, com evidência suficiente, lá está, que, portanto, o que é que temos aqui? 1,1 milhão de utilizadores em 10 mil lojas, tendo apenas 4 pontos espaciotemporais alternativos dessa pessoa. Mais uma vez estão a ver inserts, coisas de metadata, vou dizer e-mails, inserts, eu agora vou, 4 pontos espaciotemporais conseguiram desanonimizar 90%, portanto 1 milhão de pessoas. Ou seja, quando desanonimizaram 1 milhão de pessoas, apanham a base de dados e sabem tudo o que as pessoas compraram. Depois, a partir daí, é aquela etiqueta, não é? Pronto. A Target é uma Walmart, pronto, não é? Portanto, um grande armazém. E a Target conseguiu adivinhar que uma jovem adolescente estava grávida antes dos pais. Não digo antes dela, hein? Pronto, mas antes dos pais. O que é interessantíssimo, não é? Podia ser assim, está bem, Paulo, isso foi porque ela foi lá, teve lá um amigo na loja. Não, eles não o conheciam de lado nenhum. Começaram foi a mandar-lhe cupons e anúncios para casa. O pai apanhou-os, telefonou a desameaçar que os processava, vocês são os bandidos, que é isto? Então agora a miúda, coitadita, tinha assim, sei lá, já nem me lembro, 15 anos, 14, já. Então e agora estão-me a mandar isto, etc, etc, etc. Eles ficaram aflitíssimos, foram ver, porque eles não sabem, aquilo é automático. É que, na verdade, o que se está a passar aqui, e agora está a fazer suspense, é que um matemático, especialista em estatística, o Andrew Paul, identificou 25 coisas que, com uma cobertura enorme, determinam que a pessoa está grávida. E, portanto, eles começaram a seguir hábitos de pesquisa, de compra, etc, etc. Olha, chegou aos 25, está grávida, manda cupons. Pronto, está giro. Devo dizer que fiquei maravilhado pelo fim da história, que foi o pai, em vez de ficar chocado e, sei lá, dar-lhe o badagaio, não, telefonou para eles, desculpem lá, tem razão, pois agora já descobri, está mesmo grávida. Está bom. Esta é uma das minhas preferidas, talvez porque para mim isto é super significativo e também porque estou com outros colegas a trabalhar, colegas não só cá na Universidade de Lisboa, a minha querida ante-universidade, mas também na Universidade do Luxemburgo. Estou a trabalhar em genómica, em proteção de dados genómicos. E isto é um trabalho muito interessante, porque é de uma simplicidade completamente, eu diria, patética, pela Melissa Gimreck, que em 2000 apanhou a base de dados chamada Thousand Genome. Apanhou, o que quer dizer? Foi buscá-la, porque é pública. Eu devo dizer, a base de dados Thousand Genome é uma base de dados que 1000 pessoas deram muito generosamente para o avanço da investigação. Mas com a garantia que fosse anónimo. E com garantias que não, isto nunca se vai saber quem é que é você. Não, pronto. E as pessoas disseram, então está bem, pronto, não se vai saber quem é que eu sou, façam lá isso, acho que é para o bem da ciência, etc. Ela apanhou a base de dados dessas 1000 pessoas e conseguiu desanonimizar uma quantidade delas. Mágica? Não. O cromossomo Y é transmitido do pai para o filho. O nome, nas nossas sociedades ocidentais, mas a maior parte delas, o apelido também é transmitido do pai para o filho. E, o nome, e a genealogia é pública, existe, pai, não é? Pronto, há formas alternativas de percebermos a genealogia. Portanto, ela correlacionando a Recreation Genealogy, que era aquelas bases de dados das famílias, não é? Conseguiu desanonimizar 131 genomas. Agora, isto até parece... Tem piada. Foi uma base de dados recreacional. Vai onde quiser. Estamos a falar disto, da correlação dos dados, dos metadados. Agora, o que se passa para aqueles que não estão dentro desta problemática, quando nós descobrimos um genoma, nós estamos a dar uma fotografia absolutamente clarividente daquilo que a pessoa é, o que lhe vai acontecer com elevadíssima probabilidade, por exemplo, de doenças, dos seus ascendentes, dos seus parentes diretos, irmãos e não sei o quê, e dos seus descendentes por aí afora. Isto numa sociedade, como vocês percebem, para perceberem o Dani porque é que me tem apaixonado de trabalhar nesta área, e estou com colegas a tentar criar exatamente melhores métodos para a privacidade disto, isso vai liquidar a vida de uma pessoa, porque esta informação vai estar, por exemplo, na mão das seguradoras. As seguradoras vão saber qual é a percentagem, qual é a probabilidade da pessoa ter cancro ou ter Parkinson, como é que se diz, precoce, não é? Como teve o Michael J. Fox, que não sei se sabem, teve depois a generosidade de criar uma fundação para investigar a doença de Parkinson. Portanto, isto é mesmo grave.
E vem destas... não, isso ninguém vai saber, ninguém vai saber. Pronto, ok. Se eu juntar isto tudo, o que é isto tudo já agora? Pensem, a Google mostrou o caminho, não é? Muitas outras empresas, como vocês sabem, eu não as citei, mas eu não estava a fazer uma panorâmica, disseram, eu também quero, não é? Eu também quero, portanto, eu também vou, não é? Pronto. E hoje em dia temos todas estas cremalheiras a tentar sacar o máximo de dados possível e a tentar, enfim, portanto, processá-lo, não é? Como é evidente. E, na verdade, exatamente quanto é que estamos a falar? Isto antigamente eram data centers, cada empresa tinha o seu data center, etc, etc, etc. Hoje em dia temos nuvens, e temos então a nuvem, porque se pensarmos a nuvem, temos várias nuvens, mas está tudo interligado, temos a nuvem onde pomos as coisas. E que coisas é que pomos? Realmente, nós estamos a pôr tudo. Isto é um boneco que eu gosto muito, porque isto é verdade. Posso dar exemplos de tudo isto, que é as próprias operadoras, sistemas, portanto, energia, telco, etc, etc, todas estão sistematicamente e cada vez mais a usar a nuvem. Temos os connected cars, portanto, os carros interligados, que falam para as plataformas à beira da estrada, mas que vai ter à nuvem, como é evidente. Se calhar falam, vamos a conduzir e mandamos um comando para o nosso micro-ondas para aquecer a comida quando chegamos à nossa casa, inteligentíssima, cheia também de redes, etc, etc, etc. Temos, claro, os sistemas cada vez mais sofisticados de controle de tráfego, drones, etc. E temos esta área que me tem fascinado, que é o e-biobanking, portanto, o armazenamento de amostras biomédicas e, portanto, interessa-me a parte digital delas, mas que está a ir progressivamente para a nuvem, que é uma coisa super arriscada, eu sei, mas pronto, há investigadores que estão a tentar perceber como é que se manda isto para a nuvem de uma maneira, enfim, segura ou hipersegura até. E, nesta coisa interligada, vocês já perceberam que eles estão atrás dos dados, etc. Estamos a falar de que dados? Isto é um boneco, podem ir buscá-lo, é um boneco público, é no site da Intel e chama-se What Happens in an Internet Minute. Mas reparem, nós estamos a falar de 600, 1800 gigabytes de dados por minuto. Estamos a falar de 20 milhões de visualizações de fotos por minuto. Estamos a falar de 6 milhões de visualizações de Facebook, 1,3 visualizações de YouTube. Não é? Portanto, é evidente que quando começamos a falar em escala, esta coisa dos terabytes, esqueçam, não é? Vamos petabytes, hexabytes, não é? Pronto, por aí acima. Bom, depois temos o universo das aplicações que manipulam estes dados. E isto é o ecossistema Big Data. Bom, portanto, passamos agora, isto foi a entente das empresas. Porquê é que as empresas querem dados, porquê é que andam atrás deles e porquê é que às vezes fazem alguma batutice para conseguir os nossos dados. E então, e as nações, os Estados-nações, porquê é que eles querem os nossos dados? Vou-me ater, de início, e aliás praticamente sempre, aos Estados de Direito democráticos. É o que me interessa. Portanto, porquê é que os Estados de Direito democráticos querem os nossos dados? Bom, para já acho que os políticos têm sempre uma certa tendência para gostar dos dados dos cidadãos. Mas, como é evidente, o stress causado por todo este cenário que estamos a viver, e começou com o chamado 9/11, causou hiperstress e certamente, pronto, na nação mais poderosa do mundo, e que tem sido protagonista, como nós sabemos, de um conjunto de ações que são prototípicas disto, de eu quero os dados de toda a gente. E, portanto, vou usar como exemplo, mas vou explicar porque é que vou usar como exemplo e depois extrapolar para o que é que se está a passar, para percebermos o que é que se passa deste lado. É talvez bom começarmos pelo princípio. A seguir à Segunda Guerra Mundial foi feito um acordo geopolítico entre as nações anglo-saxónicas chamadas Five Eyes. E é importante percebermos isso. Porque quem não percebe isto, se calhar, não consegue perceber porque é que o que se está a passar hoje em dia deve preocupar-nos muito. Five Eyes, as nações anglo-saxónicas, tinham uma cobertura do mundo e a ideia era que vamos saber o que é que se passa e tal, é só para espiar os maus. E os maus na altura também era a Guerra Fria, portanto era o Bloco Soviético, chinês, etc, etc. E tinham várias estações como estas, espalhadas aí pelo mundo, e o mundo dizia, pronto, ok, olha, se acontecer alguma coisa, digam. A chatice foi que, a meio do processo, uns anos mais tarde, as pessoas começaram a perceber que estavam a ser alvo de espionagem industrial. Na altura, deputado Carlos Encarnação, terá sido ele, já não me lembro bem, portanto, um deputado português que estava, na altura, no Parlamento, fez um trabalho a todos os títulos fantástico em desmantelar os processos de espionagem do Echelon,
contra as outras nações, quer dizer, os alemães, os franceses, os escandinavos, etc, etc, etc. E, portanto, isto retirou muita confiança de realmente se permitir que se façam estas operações blanket que ninguém percebe bem como é que estão a ser controladas. Ora, isso traz-nos a uma coisa que se passou depois do 9/11, que é um projeto militar da DARPA, da Agência de Investigação Americana, que se chama Total Information Awareness. Total Information Awareness. E que era, se vimos a filosofia, se formos ler, era uma metáfora do all seeing eye, da omnisciência e presciência, ou seja, eu sei de tudo do passado e, portanto, consigo prever o futuro. Isto parecia um projeto louco. Parecia um projeto tão louco que durou uns meses e depois foi descontinuado. Também porque, como é evidente, a ideia era saber tudo, sobretudo sobre os cidadãos americanos. Mas, na verdade, hoje sabemos que continuou aonde? Numa empresa, numa organização conhecida, a NSA. E criava a ideia, o objetivo, era criar esta superioridade de informação absolutamente avassaladora, que está representada neste cartoon que eu acho que é extraordinário. Bom, o que aconteceu foi que, com o correr dos anos, sem que as pessoas soubessem, ou muitos de nós, alguns se calhar sabíamos mais alguma coisa por aquilo em que trabalhamos, mas não sabíamos bem, não podíamos falar, não tínhamos provas, o projeto do All Seeing Eye continuou, de facto, que era um projeto absolutamente megalómano, mas que foi ajudado por uma coisa que se chama a Lei de Moore e a Lei de Kryder, que é o preço dos discos e dos computadores vai descendo sempre. Com o mesmo poder de cálculo vai descendo. Portanto, podemos comprar computadores e então, isto é o Utah, o famoso, já ouviram falar, é isto, Centro de Dados Utah, aparece, e se não fosse Snowden, não é, que já vou meter na equação, a gente nem percebia bem o que é que eles queriam fazer aqui, que isto era uma coisa enorme, o que é que raios estão a fazer aqui? Pois, mas agora que já vos expliquei que filosoficamente houve um tipo que pensou, all seeing eye, vamos saber tudo o que se passa no mundo e depois metemos umas máquinas, uns programas e conseguimos prever o que é que vai acontecer. Pronto, então, porque isto são um projeto de 4 mil milhões de dólares de CAPEX e de OPEX nos tempos iniciais e cuja capacidade inicial são 12 exabytes. Exabyte é 1 com 18 zeros. Como aqueles mais novos diriam, é bué de dados. Agora, como é evidente, tive uma surpresa absolutamente fantástica quando estava a preparar isto. Isto está no site deles, mas só por causa de Snowden, é interessantíssimo. Porque até Snowden, já o tinha ido várias vezes, não estava nada disto. Então está uma coisa, absolutamente, eu recomendo que vão lá, porque aliás, há colegas meus que já se tinham referido a isto, de americanos, não é? E que se sentem, enfim, um bocado... Porque aquilo que diz lá é assim, nós vamos espiar todos os vossos, caro cidadão, vamos espiar todos os vossos movimentos, e se lerem aqui, websites, phone calls, Skype calls, e-mails, etc, 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 etc. Começaram por dizer que é só metadados. Hoje em dia já há declarações que, também há uns dados, mas essencialmente são metadados, é verdade, a maior parte das coisas são metadados. Mas nós já vimos o poder dos metadados, certo? E vamos espiar todos os seus movimentos, vamos processá-los, e depois vamos produzir, assim, reporte de atividade suspeita, reporte de terrorismo, pronto. Mas se você, e está lá, se você não tem nada a esconder, você não tem nada a recear. Essa parte é que me deixou assim um bocadinho, porque todos temos algo a esconder. O princípio da privacidade é esse. Então eu fiquei assim. Isto está lá porque, de facto, pronto, Snowden pôs isto na equação e, portanto, as coisas depois tinham que... Não podia fingir que isto não existia. Bom, mas isto é, pronto, já agora... Isto é blanket data collection, portanto, recolha de dados blanket, não é? Portanto, indiscriminada e global e contínua para sempre, desde antes até depois, sempre, todos os dias. Tomem nota disso para depois percebermos, então, aonde é que isso nos vai levar. Agora é assim, até aqui podíamos dizer, pronto, eles querem fazer isso, fazem lá, recolhem os dados, e pronto, é assim que aquilo funciona, se aquilo é um país democrático, a América é um país democrático, a Constituição permite isso, é um bocado esquisito, mas pronto. Na verdade, o Patriot Act fez várias violações da Constituição que depois, como vamos ver, portanto, foram tentando ser desfeitas, mas o processo de nomeação do Supremo Tribunal americano é muito complicado e é politizado. Aqui, se calhar, também é um bocadinho, não é verdade, mas levou tempo a perceber-se isto.
Portanto, porquê? Por causa do medo. Pronto, também temos que perceber. O medo não é bom conselheiro. E, portanto, o US Patriot Act tornou facílimo recolher informação, aprender pessoas sem culpa falada, todas aquelas coisas, etc. Mas, do ponto de vista da informação, tornou facílimo recolher informação dos meios mais completamente abstrusos, mas parecendo que estava tudo, continuava tudo muito democrático. Por isso é que eu digo do cheating with democracy. Porquê? Porque facilitou, não, criou, aliás, um conceito que é uma security letter, e a security letter dizia, caro operador de telecomunicações e tal, nos termos da lei e tal, não sei o que mais, quero todos os dados disto, daquilo, dos dados disto, das ligações, dos IPs, da seguinte lista destes tipos. E depois vinha um outro documento, um outro documento aqui, que era uma gag order, mas isso existe em países, não sei se existe em Portugal, mas existe em muitos países, uma gag order, que é uma ordem de amordaçamento, que era, e não pode contar a ninguém. Portanto, reparem, é preciso percebermos os danos que isto causou à sociedade, à própria sociedade americana, para percebermos que, às vezes, há problemas que temos que ter a inteligência de lidar com eles de maneira não destrutiva. Isto causava danos horríveis às empresas, ou empresas que se rebelaram, porque isto criava problemas gravíssimos com os clientes, porque eles ainda por cima não podiam dizer nada, não é? Portanto, é assim, eu quero que você espie os seus clientes, mas não pode dizer a ninguém. Pronto. Depois o que aconteceu é que, mais tarde, como vamos ver, as coisas começaram talvez um bocadinho a melhorar, é a parte final do meu talk, é a parte de esperança, espero. Bom, na Europa as coisas também não correram muito bem, porque a Europa faz o Data Retention Act em 2006, que era semelhante à parte do não tão grave como o Patriot Act, mas que diz, não, queremos saber tudo que os nossos cidadãos fazem online, metadados, mais uma vez. Onde é que vão, como é que vão, IP, horas, etc, etc, etc. E durante anos tem sido assim, aqui em Portugal, de todos os lados. Aquilo que é mais, se calhar, preocupante é uma coisa um pouco mais recente deste ano, que são os planos da Comissão Europeia para fazer blanket collection, portanto, para coligir sistematicamente os dados de todas as pessoas que viajam de avião. Reparem que isto é passar um atestado de potenciais terroristas a todas as pessoas que viajam de avião. Isso é que é problemático numa sociedade democrática, e penso que estarão de acordo comigo. Bom, e a vida continuou, e na América há um grande debate sobre esta questão, quando se está, portanto, o Patriot Act, etc, etc, e está-se a tentar remodelar o Patriot Act, para pior. Para pior. E há um debate enorme, as pessoas já começam a sentir-se um bocado aflitas, porque no início, os terroristas e tal, está bem a fazer e tal, e cria-se, então, uma tentativa de dizer, não, isto é só metadados. Metadata, it's only metadata, they're not looking at content. Agora, o problema é que depois, num outro debate, o general Michael Hayden, o antigo diretor da NSA e da CIA, ele disse, bom, mas a gente mata tipos baseado em metadados. E já agora não é o que estamos a fazer com estes, mas sim, matamos. Pronto. Portanto, o debate ficou um bocado envenenado, obviamente, não é? Depois foi muito surpreendente para mim ver o primeiro-ministro daquela nação que eu acho que é o paradigma da democracia moderna, dizer qualquer coisa como era o que faltava que eu não pudesse espelhar os meus cidadãos, não é? Era o que faltava que 2 cidadãos pudessem conversar e eu não pudesse ouvir. Portanto, o mundo está a ficar um local muito, muito complicado. E portanto, ele ameaçou, na sequência disso, que se ganhasse as eleições, que ganhou, e legalizar todas estas coisas, WhatsApp, Snapchat e tal, não sei o quê, para que se cifrassem as coisas que ia legalizá-los todos. Ainda não fez. Mas, em Portugal tem vindo a acontecer várias coisas. Reparem que em Portugal tem vindo a acontecer várias coisas por mor exatamente destas opções. Temos que acabar com fuga fiscal. Temos que acabar com fuga fiscal. Então, todos os cidadãos são potenciais vigaristas fiscais, porque é o tal modelo que os outros são potenciais terroristas. Aqui são potenciais vigaristas fiscais. Pronto, então vamos fazer. E, portanto, de facto, há uma recolha exagerada de elementos online, sempre ali, quase em tempo real, etc, etc, etc. Iremos preocupar-nos com isso, espero, um dia. Agora, obviamente que o assunto da lista VIP tem que ser trazido para a colação, porque pelo que ele revela, não é a lista, aquela saber da lista. Revela é que, em qualquer país civilizado, quando há a necessidade, e é assim que o nosso país está a funcionar, podia não ser, mas por causa da evasão fiscal há a necessidade de permitir
por exemplo, aos funcionários poderem aceder, fazer acontecer, etc. Mas quer dizer, há funcionários e funcionários, há diretores, há coisas, há chefes de secção, há contínuos, não é? Isto não pode ser... E nisso, tecnicamente, não vou amassar, mas quando eu faço auditorias deste tipo de sistemas, eu digo assim, sim senhor, pronto, então vamos fazer vamos fazer a posteriori, portanto, vamos fazer login, vamos registar toda a gente que acedeu a tudo, não deixar apagar, e se houver um problema, se alguém, um cidadão fizer uma queixa, vamos ver quem é que andou ali a ver. Nada, foi só para perceberam agora, a lista VIP era esse tratamento que é básico de todo o cidadão, era só para meia dúzia de pessoas. Aquilo que me deixou absolutamente siderado, porque eu, se estivesse profissionalmente a auditar este sistema, eu ficava, é que havia 12 mil utilizadores que podiam aceder à informação fiscal de todos nós. Mas esses utilizadores, deixem-me dar-vos assim alguns valores filosóficos, não eram ajuramentados. Percebem o que quer dizer? Epá, uma coisa é uma pessoa ser uma pessoa que jurou, não, eram os tipos quaisquer que andam ali e trabalhavam em empresas. Algumas dessas empresas, se calhar, gostam muito de dados e metadados. Complicado. Não sei, isto não foi resolvido, não. Pronto, mas vamos passar à frente, respirar fundo. Chegamos aqui ao Snowden, e o Snowden lança um dado nesta equação, que era tudo o que eram suspeitas passam a ser realidade. Isto é importantíssimo. Porquê? Porque aquela especulação do All Seeing Eye, não, isso já acabou, não, isso já... Era um projeto da DARPA, mas já acabou. Não queremos nada saber tudo sobre todo o mundo, não, isso não... nem conseguimos e tal, não é? Pronto. E, de facto, ele mostra que, de facto, aquele centro Utah foi feito para ser alimentado por dados meticulosamente construídos. Dou-vos apenas aqui um ou dois exemplos. Há dois projetos, isto tudo sempre em cooperação com o GCHQ, que é a Four Letter Agency, que as Three Letter, do Reino Unido, mas lá está a cooperação Five Eyes. E temos aqui dois programas, o Upstream e o Prism. O Prism é assim, pronto. A malta anda para aí, tal, as comunicações às vezes vão cifradas, sim senhor, então vamos aos servidores, onde ela, a maior parte das vezes, não está cifrada. E, portanto, a cooperação vem com estas empresas todas. Portanto, não há aqui... vocês podem dizer, mas eu tinha os security letters e as gag orders e tal. Bom, mas reparem, temos que perceber, estas empresas tinham todas interesse em ter muitos dados. E se calhar tinham interesse em ser muito agressivos em ter estes dados. E se calhar tinham interesse em não serem perseguidos pela Federal Trade Commission por causa de terem muitos dados. Deixem-me dar-vos um ponto. Não sei, talvez alguns de vós tenham visto a agressividade das políticas de privacidade a aumentar destas companhias nos últimos 6 anos. 5, 6 anos. Então com os cookies, uma coisa horrível, não é? Pronto, se calhar começaram, não é? Portanto, uma mão lava a outra. Mas aqui estamos a especular, o que é certo é que esta está aqui, isto é um slide classificado, isto era secreto, não é? Pronto. E depois temos aqui uma coisa ainda mais preocupante, que é a interseção dos pontos de contacto da internet, dos cabos submarinos, etc., que é outra história que nos deve preocupar. Bom, mas pior ainda do que isso, para mim então choca-me como engenheiro informático, como engenheiro civil, tenho uma prática, tenho uma deontologia a fazer sistemas bons, eu não posso fazer sistemas maus, é contra a minha natureza. Um engenheiro civil não faz um prédio que vai cair porque lhe pagam, certo? Pois, mas aqui aconteceu. Portanto, esta é a parte da subversão dos sistemas. Havia uma equipa chamada Tau, podem pesquisar, Tau, que subvertia sistemas e que influenciou, inclusivamente, lançou vergonha. Por aí é que está. Isto foi muito danoso, percebem, para a sociedade americana. Isso é que me faz pena. Uma sociedade que eu admiro, quando tenho imensos contactos, porque lançou, por exemplo, um opróbrio sobre o NIST. O NIST é respeitadíssimo, é o Bureau de Standards dos Estados Unidos. E standardizou um protocolo errado, um protocolo de aleatoriedade, para que eles pudessem descodificar mensagens do SSL. Isto... Bom, e portanto, cá temos... Bom, então e agora... Então e os outros? Sim, os chineses. Os chineses atacam... Sim, é verdade. E os russos. E agora os iranianos levaram pancada durante muitos anos, tiveram aquele caso do Stuxnet, não é? Que dizia dando cabo das centrifugadoras, e desenvolveram, tem agora um ciber-exército ou ciber-milícia muito bom. Os outros, é verdade. Mas reparem, porque é que eu vos disse que ia-me centrar num país que devia ser o paladino da democracia? Foi a primeira democracia, reparem, às vezes a gente fala da Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos foi antes da Revolução Francesa. E, portanto, é pena nós estarmos a olhar para isto, porque,
grande parte do que nós, os países ocidentais, temos feito no mundo, e às vezes dói, não é? Estou a falar de às vezes chegarmos, invadirmos e tirar um ditador, fazer acontecer, é pela nossa alegada superioridade moral, da democracia, do Estado, de direito democrático, de separação de poderes, etc, etc. Se nós começamos a ficar menos democráticos e começamos a fazer a mesma coisa dos Estados que a gente já sabe, fartinhos de saber que não são democráticos, estamos a ficar como eles. Mas digo-vos uma coisa, se ficarmos como eles, perdemos. Porque eles são bons a fazer esse jogo. Eles já jogam no lado antidemocrático há muito tempo. E nós vamos perder. Portanto, eu estou a ser cínico, se quiserem, mas é muito importante, estou a ser realista. É importante percebermos onde é que estamos a jogar. E, por outro lado, agora do ponto de vista técnico, aquilo que eu investigo, a outra pergunta que temos que fazer, que já fiz a alguns colegas meus, é, mas este centro aqui é inexpugnável? Porque, na minha modesta opinião, e como leitor ávido de Sun Tzu, que costuma de vez em quando estar na minha mesa de cabeceira, quando a gente sabe onde atacar, tal e tudo, não é? Torna-se mais fácil. E, portanto, os tais maus, os chineses, os russos, etc., eles, pelo menos, já sabem onde é que está a informação. Então, há aqui uma coisa gira, que é, os Estados Unidos gastaram milhares de milhões de dólares para armazenar informação aqui, e agora, estes agora só têm que arranjar uma maneira, e até agora que eu saiba, bastou um gajo chamado Snowden para apanhar uma data de informação. Pode ser que melhorem agora, mas... Portanto, do ponto de vista técnico, devo dizer, do ponto de vista técnico, isto está errado. Mas isso é outra história para outra conferência. Até por isso, não é? Bom, então, e as pessoas? As pessoas, pois... aquela canção de Joe Cocker, não é? With a little help from my friends. É que as pessoas também não se portam muito bem, porque as pessoas, na verdade, naquela mole que eu vos contei, e quase irresistível das empresas, as pessoas vão dando a sua informação. Mas as pessoas realmente têm que perceber melhor o que é que não devem fazer para que essa tal informação, que eles se calhar consideram os metadados, etc., etc., não aparecerem com a quantidade que eles aparecem. Sim, porque isso é estatística. Reparem, tudo isto está a acontecer porque há dados demais e, portanto, torna-se fácil fazer essas correlações. Se vocês não acreditam, se pensam que eu poderia estar a exagerar, as pessoas, coitadas, não têm culpa, porque os maus são aqueles tipos, etc, etc. Na verdade, há um conjunto de slides que são secretos, que vêm do Spoll e Snowden, que foram jocosamente apresentados naqueles meetings da NSA, e que dizem assim, Phone Location Services. Portanto, como é que a gente sabe onde é que estão as pessoas? Quem é que podia imaginar em 1984, não é, George Orwell, que o Big Brother era aquilo e que os zombies pagavam para serem localizados. Pronto, eles próprios gozaram, não é? Pois, exato. Pronto, portanto, nós não podemos. Nós mandamos informação para qualquer lado, metemos isto em qualquer site, este caso é recente e tem uma certa piada, não é? Mas quer dizer, é um site de infidelidade. Portanto, uma data de tipos que meteram naquele site histórias que podem arruinar as vidas deles. E pronto, e achavam que o site ia guardar, porquê? Porque eram da NSA, quer dizer, extraordinário, portanto... depois temos outro caso extremamente interessante, que é... o que é isto? Isto é a barra isto é o confessionário, isto é o que é que as pessoas confessam. Assim, perguntas mesmo daquelas dirigidas à sua intimidade. Então é assim, se for uma coisa profissional, com o emblema da Carnegie Mellon, isto é feito aos alunos, o aluno mente, diz, não, eu até sou abstémio, nada. O aluno mente e não revela nada. Se for uma coisa da Students' League, vai contando umas coisas e tal, assim. Se for uma coisa, como é que é o meu? Porque tu andas aí, malandro e tal, não sei o que, respondem à brava, contam tudo. Portanto, percebem, a nossa atitude em relação à privacidade é absolutamente, só o que é de chamar isto? Irracional, no mínimo, não é? Então, pronto, quando chegamos aqui, começam a perceber então a mensagem que eu no início vos queria dar, que é, há uma confluência de interesses acerca de querer o máximo de dados possível, não é? Dados e metadados, entre as empresas, porque isso vale muito dinheiro, e não nos pagam o que vale. Não pagam a nós, porque nós podíamos vendê-la, mas vendemos-la a um milésimo do preço que ela vale. Vejam os lucros, vejam o Google, para dar um exemplo, vejam os lucros, que quer dizer, esses lucros vêm da informação, portanto, a gente dá a informação. Essa confluência encontra um aliado extremamente poderoso, que são as nações que querem espiar os seus cidadãos. E
Pronto, reparem, falei dos Estados Unidos, mas nós sabemos que hoje em dia, se calhar os Estados Unidos acabam por ser os mais transparentes, não estou a falar de Snowden, mesmo antes disso, tinha o Patriot Act, etc, etc. Queremos espiar os cidadãos. Temos países europeus que dizem não queremos nada espiar os cidadãos, mas espiam. Portanto, é um bocadinho mais cínico. Mas isso está-se a encontrar em todo o lado. E, portanto, esses aliados recíprocos, não é, estão a criar este problema que nós estamos a viver. E depois há os incautos, porque esses aliados fazem batice, já vimos, não é? Mas depois há os incautos, que somos todos nós. E nós podemos mudar, como é evidente. E vamos ver, talvez, como. Há sinais de mudança, no entanto, porque as sociedades começam a perceber, não, isto não pode ser, isto é demais. E, portanto, ainda antes do Snowden, etc., quando saiu o Patriot Act, há organizações, como é evidente, organizações sociais. Nós em Portugal, a nossa sociedade civil às vezes é um bocado fraquinha, esse é o problema. Mas na América conseguiram que aquela história das gag orders saísse quase da equação. Porque as gag orders começaram a ser feitas quase como eles iam tomar um café. Pronto, porque aquilo tornou-se facílimo, não é? Pronto. E eles consideram dizer, não, isto não pode ser assim. Portanto, vocês querem fazer a security letter, mas o povo tem que saber que vocês estão a pedir os records à Google, a isto, aquilo, aquilo, etc, etc. Pronto, isso foi interessante. Outra coisa interessante foi que houve um comitê que chamou a atenção ao Presidente, olha que isto não vai correr bem. E pode ser que, agora, no dialbar da aspiração do Patriot Act, que é extraordinário. Pronto, eu contei-vos que o Patriot Act foi revisto para pior, mas, felizmente, no Congresso ou no Senado, não sei, disseram assim, é assim, vão rever, mas então dura X tempo. E depois é não renovável. Portanto, agora, os tipos da NSA assim andam todos chateados. Estamos com os olhos fechados, estamos chatices, o que é que vamos fazer agora? Bom, se calhar vão inventar alguma coisa, mas o que é facto é que o Patriot Act expirou e, portanto, isso pode dar algum momento de pausa e de reflexão. Espera aí, o que é que andamos a fazer? A indústria, como eu vos disse, a indústria está a sofrer, como é evidente. Ouçam, a indústria, antes do Clinton, sofria, começou a levar a pancada da Finlândia, da França, da Alemanha, porque tinha uma cripto fraca, porque a América não podia exportar cripto forte. Portanto, os outros países faziam criptografia forte e ganhavam os contratos todos. E a América sempre provou isso, não é? Pronto. Aqui está-se a passar uma coisa semelhante e, portanto, eles dizem, vocês deixem de degradar os sistemas eletrónicos, porque eles, inclusive, degradam routers, quer dizer, eles infectam routers que mandam lá para aqueles países, pronto, que a gente sabe, não pode ser. Aqui também está a melhorar. Houve a retenção de dados, de acesso à internet, e embora não melhore em Portugal, o que aconteceu foi que na Europa melhorou, ou seja, a retenção de dados foi julgada absolutamente indevida. Eu orgulho-me de ter sido uma das pessoas que disse publicamente, nos jornais, na televisão, que isto não fazia sentido nenhum, na altura foi moda fita, mas pelos vistos, pronto, é mesmo. E, portanto, agora vamos ver o que é que vai acontecer a nível europeu. Eu já sei que o Reino Unido diz que vai arranjar o Reino Unido, mas eles, como não são da Europa, pronto, é outra coisa. Vão dizer que não, que vão dar a volta a isto e que, pronto. Recentemente, como sabem, houve uma disposição que me preocupou imenso, que foi dar um poder muito maior e quase discricionário aos serviços de informação portugueses para espiolhar as vidas online, neste caso, e não só, mas dos cidadãos portugueses. E acho que me devo congratular com a decisão do Tribunal Constitucional, que considerou inconstitucionais essas medidas. E estamos a falar sempre disto, percebem? Que é, nós devemos defender-nos num enquadramento constitucional de uma democracia, senão liquidamos a democracia, então não vale a pena defendermos, acho eu. Bom, o que é que nós devemos mudar? Bom, nas pessoas, vamos começar pelas pessoas. O deve mudar são coisas que se calhar todos nós fizemos um dia ou outro, dissemos, não tenho nada a esconder, mas o que é que tens a esconder, não é? E eles não podem seguir toda a gente, portanto a mim não me vão seguir, de certeza. Ou, vamos lá ver, só 2% das pessoas, isto não pergunta de onde vem, mas vem, só 2% das pessoas é que são suspeitas. Portanto, nós não somos desses 2%, portanto não há problema nenhum, deixa andar. Ora, ou então, eles dão-me cupons, portanto eu dou carros, portanto eu dou-lhes a informação toda, não é? Pronto, ok. Na verdade, apanhei um insight muito giro e gostava que isto também se passasse em Portugal, as pessoas, porque neste momento há, inclusive investigadores, Carnegie Mellon é um deles, decididos a tentar perceber como é que se pode mudar, Newcastle é outro, a mudar a mentalidade das pessoas. E as pessoas começam a reagir quando se lhe é dito, olha
que as apps fazem isto, fazem, e tal, e começam a mudar a sua atitude. Também há colegas que me disseram, mas não encontrei ainda evidência, é uma coisa social. Aliás, o José Vítor ficou espantado, mas isto há evidência, e essa é sólida, porque tenho apanhado de vários colegas que trabalham nesta área. Os teens, muito jovenzinhos americanos, estão a virar ao contrário e estão a ficar muito ciosos da sua privacidade. Talvez tenham apanhado esta coisa do Snowden, não sei o quê, expôs muito, etc, etc. Pronto, portanto, vale o que vale. Vamos ver como é que se vai passar aqui em Portugal. Bom, e aproximando do fim, eu outro dia, numa conferência em que um colega meu fez um keynote acerca destas coisas, eu fiz um comentário que está aqui, foi o comentário que fiz depois que deu alguma discussão. Eu penso que nós estamos a viver uma ciberguerra de baixa intensidade não declarada. É isso que, por exemplo, leva os governantes e os militares a fingirem que já estamos em estado de sítio e, portanto, já se pode cortar os direitos e tal. Mas isto é tudo insano, porque não estamos. Portanto, ou estamos ou não estamos. E o grande problema quando isto acontece é que precisamos de uma regulamentação. Se calhar vocês nunca olharam para o Tratado de Genebra. Mas o Tratado de Genebra, o Clausewitz, que é um teórico de estratégia, eu gosto muito de estratégia, teorizava acerca da necessidade de haver regras para começarem a acabar as guerras, porque senão é uma chatice. Isto é a sua piada. Portanto, o Tratado de Genebra explica como é que as guerras começam e acabam. Se não há essa explicação, é horrível. E nós, no campo ciber, estamos mais ou menos nessa zona. E como isto é virtual, porque uma guerra a sério, você fez isto, não, eu faço, olha que eu faço, olha que eu vou para a guerra e tal, aquilo demora quase um ano. Os exércitos e a transfer logística e tal, e a gente percebemos todos que vai haver uma guerra a sério. Aqui não, aqui só contratar mais 500 hackers e, olha, o rule of engagement é este. Pronto. E por isso, perceberam isto aqui, é um zero-sum game. Portanto, como estas ameaças se tornaram globais e persistentes, etc., etc., nós temos um problema com essa situação acerca do qual temos de ter muito cuidado. Na minha opinião, e na opinião, tenho assistido a talks de colegas distintíssimos meus, muito mais. Outro dia o professor Shamir é o S do RSA. Pronto, só para explicar, não é? O RSA é aquele protocolo que vocês usam no SSL, um tipo famosíssimo. E várias pessoas começam a dizer, e espero que se propague, que é impossível fazer esta vigilância penetrante sem danificar a democracia e a sociedade. Ponto 1. Ponto 2. É minar a integridade dos sistemas para os espiar mais facilmente. É uma coisa absolutamente burra e que pode ser desastrosa, porque estamos a retirar valor à sociedade. É uma coisa que, aldrabar os automóveis... Bem, pronto, agora não devia ter dito isto. Mas é assim parecido. Aldrabar os automóveis... Vamos passar à frente. E, portanto, eu, como sou um tipo otimista, meto aqui uma cor um bocadinho mais clara e digo que se conseguirmos voltar à vigilância dirigida, que é assim que se faz, segundo as leis do Estado de Direito, com mandados e coisas assim do género, se conseguirmos regular os direitos comerciais para a aquisição de informação privada, portanto, conseguimos regulamentar de novo esta desregulamentação horrível dos cookies, das coisas que uma pessoa, senão não entra, se você não me dá a sua informação, não entra. Pronto, se conseguimos regulamentar isso. E se finalmente conseguimos regulamentar o comércio internacional em TICs, que é uma coisa que está na ordem do dia, não sei se já ouviram falar, e que é muito, muito complicada, mas é o que causa estas confusões, que é o tipo está a fazer a porcaria toda aqui em Portugal, tem em Vanuatu, não é? Tem o servidor em Vanuatu, coisa assim, pronto. Se conseguimos fazer isto, pode ser que as coisas melhorem. E, portanto, deixo-vos com duas citações de pessoas que eu respeito imenso e agradeço imenso a paciência que tiveram. Não vi ninguém adormecer lá atrás, não consigo, mas pelo menos aqui à frente ninguém adormeceu, foi fantástico. Obrigadíssimo pela vossa atenção. Muito obrigada, professor Paulo Veríssimo, pela apresentação. Vamos agora dar início à sessão de perguntas. Se tiverem alguma pergunta, podem agora apresentar, por favor. Muito bem, primeira pergunta.
boa tarde. Primeiro que tudo, muito obrigado e parabéns pela apresentação, acho que está bastante boa. Está sem som. Esse tem som. Não. Ok, se calhar estou a falar baixo. Já está. Não, já está. Em primeiro lugar, muito obrigado e parabéns pela apresentação, porque acho que conseguiu explicar de forma simples e para a maior parte das pessoas coisas que são muito difíceis de explicar e que acho que não estão acessíveis e por isso é que as pessoas têm tanto interesse. Em segundo lugar, queria fazer uma questão que é... Em segundo lugar... ok. Boa, isso. Em segundo lugar, gostava de perguntar, tentar perceber como é que alguém que percebe estes assuntos consegue fazer com que o comum cidadão não reaja a uma apresentação destas com um encolher de ombros, porque é o que eu vejo em 90% das pessoas com quem falo destes assuntos. Porque, ok, isto é péssimo, isto é o fim do mundo, é uma guerra aberta, mas eu quero falar com os meus amigos, por isso vou usar o Facebook. E essa é a resposta que eu recebo 99% das vezes. Quando o 1% são pessoas que já sabiam e, portanto, já estão importadas com isso. Portanto, a minha questão é, o que é que se deve fazer para que o 99% não encolha os ombros? Se é que há uma resposta para isto. Quando eu comecei a preparar esta apresentação, que devo dizer-vos, foi muito difícil pelas razões que apontou. Se vocês me disserem que perceberam o que eu disse, eu fico extremamente grato, devo dizer, muito sinceramente, porque, de facto, o meu esforço foi o que eu faço sempre nas aulas, mas nas aulas são coisas, eu quero explicar coisas técnicas da maneira mais simples, mas aqui era mais do que isso. E quando eu estava a escrever o storyboard da minha apresentação, que faço sempre, isto para mim foi aquilo que nós chamamos a punchline, não é? A frase. E eu disse assim, epá, é isto que nós temos de dizer às pessoas todas. É aquilo, as proposições, é que o que você tem que, se calhar, experimentar, e depois diga-me se teve sucesso, mande-me um mail, é que quando disser, mas eu quero e tal, não, tu não estás a perceber. É isto, eles apanham a informação toda e apanham uma meta-informação e depois guardam-na durante séculos. Portanto, amanhã, quando fores CEO de uma empresa, eles vão buscar esta informação e vão-te lixar e tal. Portanto, é tudo o problema que nós temos aqui hoje. Ouçam, a maior parte, por exemplo, até daqueles sucessos de investigação em Big Data, só são possíveis porque há informação a mais. Porque senão não seriam possíveis. E, portanto, é talvez dizer às pessoas que isto está a acontecer, é isto tudo. E isso é que é grave. Próxima pergunta. Está o Yuma e está aqui outra. Boa tarde. Quando eu coloco estes assuntos a pessoas com mais de 60 anos, a resposta invariável é: eu não tenho nada a esconder. E têm dificuldade em entender esta explicação toda que nós aqui ouvimos hoje. Quando coloca a mesma questão a jovens de 20, 30 anos, eles normalmente, eu já sei, é assim, não há nada a fazer, eles sabem tudo. Formatados. Além disso, gostava também de colocar a questão: a FIFA está acima das nações. Este sistema, haverá alguma estrutura que possa estar acima deste sistema para o controlar, uma vez que as nações nunca vão por si só poder? Excelentes perguntas. A primeira pergunta é uma pergunta que eu me pus muitas vezes e tive a oportunidade de escrever sobre isso, e quando estava a escrever estava a tentar perceber como é que eu explico às pessoas. Uma vez eu tive já debates violentíssimos, não nos batemos, mas desde há muitos anos, com colegas académicos que diziam exatamente: mas eu não tenho nada a esconder, ou viravam-se para mim: mas o que é que tens a esconder? Que é uma coisa que eu considero absolutamente ofensiva. E, portanto, comecei a tentar arranjar metáforas. E, portanto, mesmo para uma pessoa, pronto, com mais de 60 anos, ou para uma pessoa com 20 anos, a questão é: mas tu não fechas a casa de banho, não fechas a porta da casa de banho. E isto põe as pessoas a pensar. Tu, quando atendes um telefonema, não dizes: desculpa, eu tenho que atender, mas porquê é que te afastaste do círculo dos teus amigos? Uma vez numa conferência, tinha tido um debate muito aguerrido com um colega, que dizia: não tem nada a esconder, não tem problema nenhum e tal. Depois estávamos a continuar o debate no coffee break. E ele: I'm sorry, I have to take this. E começou-se a afastar. E eu fui atrás dele assim. What are you doing?
Você não tem nada a esconder. Ponham lá isso em alta voz, estou curioso de saber o que é que se passou. Essa pessoa depois vem-me confessar. Epá, você fez-me a pensar. Você pôs-me a pensar. Pronto. Aquilo que eu tenho usado muito, sempre, desde sempre que os meus alunos, têm aqui alguns alunos, aqueles com quem eu mantive contacto, disseram-me isso, que era, o que eles adoravam eram as metáforas. As metáforas, as histórias laterais, porque ajudam-nos a compreender. Eu sou um discípulo filosófico do professor Abreu Farco, ou qualquer pessoa aqui do técnico sabe quem foi, uma pessoa que eu admirei imenso, que dava uma cadeira detestável, porque era de propagação. Eu estava lá sempre às 8 da manhã só para ouvir o professor. Pronto, isto diz-vos tudo. E era ouvir, eu ainda me lembro, eu escrevia no quadro, escrevia, e depois pousava o giz. Isso lembra-me de... Pronto, eu dizia, made my day. Pronto, é a história. E, portanto, os exemplos laterais ficam guardados, e, aliás, os exemplos laterais ajudam-nos a aprender, e mais tarde aprendi porquê, lendo António Damasio. Portanto, é de facto uma técnica. E, portanto, nós temos é que dizer, desculpe lá, mas você fecha a porta da casa de banho, então pronto, então deve haver qualquer coisa que você tem a esconder, que não é má, é boa, quer dizer, é a sua esfera vital, digamos assim. E temos que fazer isto. Pronto, temos que continuar a fazer isto. Segunda pergunta, já me perdi, mas também era interessante, lembro-me. Sim, as overarching... Pronto, é assim, o mundo é o mundo. E nós começamos a ter aquela, enfim, ligeira sensação que quem manda não são os políticos. É verdade. Que temos essa sensação, não estou a dizer que não seja verdade. Estou a dizer que temos essa sensação. Mas vamos lá ver, o mundo é o mundo, as nações ocidentais que estão suficientemente estáveis têm as pessoas. E eu acredito que nesta esfera, outras são mais complicadas, mas nesta esfera as pessoas têm um imenso poder. Eu vou-te explicar porquê. Quando eu comecei um projeto que foi absolutamente fundamental naquilo que eu fiz em segurança nos anos a seguir, que foi em 2000, fevereiro de 2000, projeto internacional, e depois mais tarde, pronto, o projeto correu muito bem, mais tarde nós estivemos nas finais do Prémio de Ciência Descartes, Prémio de Ciência Europeu Descartes, e quando nós fizemos a primeira reunião do projeto em Newcastle, nesse dia houve os primeiros ataques maciços de negação de serviço. Uma coisa horrível, que parou eBay, Yahoo, parou. E aquilo parou durante aquelas horas todas, e aquilo que foi extraordinário foi que no dia seguinte, nenhum sistema foi penetrado, mas perderam-se centenas de milhões de euros. Porque aquilo ficou parado. E porquê? Porque tem umas coisas que chamam Service Level Agreements, que é, está a publicidade, as coisas têm que funcionar, e se não tiverem a funcionar, há multas. Está a deduzir agora o poder de que eu estou a falar. Nós temos o poder de mudar as coisas. Se, por exemplo, formos a um destes exemplos que eu disse, mais práticas, deixa-me ver, tem mesmo mais práticas, então boicote estes tipos, não se compram estes tipos, não se usa, etc. Isso é uma coisa absolutamente assustadora para este negócio, que é extremamente volátil. É diferente dos carros. Pronto, carros. Volkswagen. O que é que você vai fazer agora? Estou chocado, Volkswagen, estou chocado com vocês, deitei o meu Volkswagen fora. Não pode. Agora, a Apps pode deitar a App fora e comprar outra. Havia aqui uma. Boa noite. Eu não sou engenheiro, sou jurista e, portanto, também não sou informático, mas gostaria de levantar uma questão porque não havia também abordada, que tem a ver com a informação. Pode falar mais alto, estamos. Sobre a informação que já há e que pode ser utilizada, mal utilizada, sobre os perfis de consumos domésticos. Quanto se gasta, como se gasta, com quem, enfim, por aí fora. Isto também, do ponto de vista da privacidade e da invasão à privacidade, é relevante. E só, já agora, para a questão da sensibilização, quando se falou da base de dados da ADN em Portugal, uma das primeiras objeções que fiz foi a utilização da ADN codificante. E exatamente isso ficou a constar na base de dados, o que não resolve todos os problemas, mas já permite alguma segurança. E depois da questão dos acessos. Mas, sobretudo, aquilo que se referiu há pouco, em termos de sensibilidade das pessoas, as pessoas só são sensíveis em termos egoístas, ou, se quisermos, altruístas para os seus filhos. No sentido, por exemplo, de saber se, relativamente, por exemplo, ao ADN codificante, se o acesso à saúde, o acesso ao emprego, não estariam em causa exatamente com esse tipo de informações nas mãos erradas.
Sim. Ora bem, a primeira pergunta, claro que toda a informação vamos já ver. Nós sabemos, porque é assim, eu quando era mais moço, havia aquela história das bases de dados de cartões de crédito, etc. Portanto, toda essa informação sobre o consumo tem existido e tem sido utilizada. Não é por acaso que nós recebemos publicidade em casa, o que é que isto está aqui a fazer. Não é por acaso que eu próprio comecei a fazer umas experiências, mas desde há muitos anos, de me inscrever em certos sítios com um determinado nome, ou com um erro no nome, ou com mais uma letra, e depois receber publicidade dessa pessoa, não é? Com mais uma letra no nome. Pronto. Eu dizia assim, então, mas espera aí, eu insisto, inscrevi-me num banco, então agora aparece isto, inscrevi-me, não é? Pronto. E, portanto, tudo isso merece o mesmo tipo de comentários que estou a fazer, e até lhe digo mais, dado o estado a que isto chegou, há uma oportunidade extraordinária de tentarmos limpar isso tudo, porque eu acho que as pessoas agora precisam de sensibilização, precisam de awareness, não é? E quando tiverem awareness, faz luz. Epá, então afinal isto é tudo, pois isto já vem desde trás, etc. Sobre o ADN, vamos lá ver, aqui a questão, há que ter precaução. Está sentado ao pé de um dos maiores especialistas desta área, exatamente da privacidade dos dados genómicos, é uma pessoa com quem eu trabalho, e aquilo que nós constatamos é que a noção do que é. O que a pessoa falou é que o genoma é enorme e nem tudo interessa. Diz que é codificante porque, de facto, vai criar características e são essas que, sendo sabidas, podem dizer a doença tal, etc. O problema é que a cada ano que avança, nós vamos descobrindo mais peças codificantes. E, portanto, temos que ter um ceticismo muito grande acerca do que é que libertamos do ADN. Okay. Boa tarde, Sr. Professor. É um prazer tê-lo aqui. Eu tinha duas perguntas para si. A primeira é, eu tenho uma empresa em que tem 2 sócios em Portugal e uma terceira parte fora do país. Nós temos que fazer reuniões semanais, temos que partilhar documentos, muitos deles privados, contratos, estudos, folhas Excel, tudo que seja números, não é? E nós temos que processar isto tudo entre nós. E o recurso à carta já está um bocado, pronto, é um bocado retrógrado, é muito giro, mas não dá para, não é? Num sistema de que temos de estar sempre em conectividade, é um bocado confuso. O que eu lhe ia perguntar, porque provavelmente já sabe que tipo de instrumentos é que eu uso, desde Skype, G-Drive, etc., que, pelos vistos, são co-fundadores também da nossa empresa, porque têm neste momento acesso a tudo o que eu tenho. Que alternativas existem? Porque realmente eu não consigo fazer muito mais que isto. Dropbox será fiável? Será que tem que usar outro tipo de sistema? O Microsoft é viável? Será que tem que ir para o Linux? É que eu não percebo nada daquilo. E a minha segunda questão era... o que é que, como especialista nesta matéria, já que falou muito sobre cibersegurança e os ataques todos, e Estados Unidos, e Rússia, e China, o que é que acha da situação do nosso país? Porque acho que a maior parte das pessoas crê que não haja sequer algum tipo de mecanismo de proteção contra tudo o que se passa lá fora, e isso deixa as pessoas constrangidas, bem, pelo menos a mim. Muito obrigado. Ok, 2 excelentes perguntas. A primeira é verdade que as ferramentas, como tivemos aqui a ver, têm que se diga. Portanto, é assim, os sistemas, e nós o que é que vamos fazer? Vamos ser inteligentes e portanto, vamos tirar partido destas coisas, algumas delas que são oferecidas, e jogá-las do nosso lado. As clouds grátis, o Dropbox, etc., devemos considerá-las públicas, não devemos considerar que temos confiança no que é que se está a passar ali, semi-públicas, se quisermos. Mas há instrumentos de cifração que nós podemos usar. Portanto, quando nós, para nos facilitar também a vida, não ficarmos paranoicos, documentos que não interessem muito, pomos lá, os que interessam mais ciframos. Ciframos a chamada cifração extrema-extrema, end-to-end encryption. Portanto, nós ciframos e as chaves são conhecidas, as chaves não se mandam por e-mail, como é evidente, e a partir daí nós conseguimos ter armazenados nesses sítios mesmo documentação que é muito sensível, porque quando vamos lá buscar, deciframos-la. Para o correio eletrónico, devemos de usar cifras potentes, é verdade, porque o correio é espiolhado virtualmente, não é? Pronto, temos que esperar que seja. Mas aí, por exemplo, há uma coisa que se chama PGP, que é extremamente útil e que é uma das... Vamos lá ver, por exemplo, uma das coisas que a NSA e o FBI diziam: PGP stinks, cheira mal. Ou seja,
não conseguimos decifrar aquela porcaria, pelo menos eles dizem, não é? A gente também não sabe até onde é que estão os avanços das coisas, mas o PGP parece-me uma boa... eu uso pessoalmente quando trabalho em coisas sensíveis. A voz está complicada. Eu hoje já não faço telefonemas sobre coisas sensíveis. Pergunto às pessoas se querem dar um passeio. A segunda pergunta era sobre a situação da cibersegurança em Portugal. Ouça, eu tinha um colega que me dizia assim, isto é tudo fractal. Fractal, portanto, isto vai por aí abaixo, vai tudo ser a mesma coisa. Portanto, a situação da cibersegurança do país não pode ser muito melhor do que a situação do país. Não faz sentido, não. Portanto, acho que respondi à pergunta. Boa noite. Viva. Eu vejo pouca televisão e, por acaso, ontem vi um programa de televisão que tenta passar a mensagem exatamente oposta àquela que passa hoje. É um programa de televisão que se passa nos Estados Unidos e é uma trama em volta de alguém que tem acesso a um computador que consegue vasculhar, ver e prever a vida das pessoas. Os algoritmos que falou aqui são algoritmos de correlação, que eu percebo que tenham interesse para as empresas comerciais. Eu queria lhe perguntar se há alguma tentativa de usar a metadata para fazer previsão de acontecimentos, tanto a nível político como a nível de crimes, ataques, desse tipo de coisas. Portanto, se há... Sim. Por um lado, esse programa, não é? Esse programa eu acho estranhíssimo e nunca ouvi ninguém comentar sobre aquele programa, que é exatamente o contrário. É para as pessoas que espiolham, que vão ver esses dados, são bonzinhos porque se usam aquilo para as boas, as boas razões, não é? Não conheço o programa. O programa é um programa ou uma série? Como é que se chama a série? O Robot? Eu não vejo televisão e vi por acaso ontem. Mas bom, é passado em Nova Iorque. Qual que é a suspeita? Suspeito. Sou suspeito. Ok, sou suspeito. Ok, duas respostas que se me oferecem. Vamos ver qual é que eu digo primeiro. É assim, vamos começar pela mais interessante, que é... Isto é assim, a arma pode ser mau ou boa dependendo de quem a empunha. E repare que estes algoritmos que eu apresentei aqui, a parte dos algoritmos, foram feitos por distintos cientistas que querem mostrar, não são hackers, dizem assim, cuidado, isto não funciona como vocês estão a dizer, não é? Portanto, temos que fazer coisas melhores. No entanto, portanto, há muita algorítmica, estatística de previsão, alguma usada, por exemplo, em bolsas, por exemplo, mas outra usada para prever epidemias, por exemplo, etc. E portanto, os bons usos do Big Data são absolutamente extraordinários. Não é por acaso que, por exemplo, na Universidade onde eu estou, estamos neste momento a abrir uma posição para uma cátedra de Big Data. Só Big Data. Portanto, uma especialidade, quer dizer, há pessoas que fazem lá Big Data, mas queremos abrir uma cátedra para Big Data e estamos a entrevistar e têm aparecido alguns dos maiores especialistas. Porque, de facto, é um caminho que pode ser extremamente benéfico para a sociedade. Agora, esse caminho não vai funcionar sem aquelas baias com que eu acabei. Esqueça. E isso é que é a questão. Porque, pronto, o que é que eu acho? O poder corrompe. E, portanto, mesmo essas empresas que estão a fazer umas coisas giras, por exemplo, até em farmacêuticos e não sei o quê, se não tiverem baias, um dia aquilo vai acabar mal. Parece cético, mas vou-lhe dizer. Eu, há muitos anos, portanto, no início da minha carreira, fazia operações de anti-hacking ativas, ajudava organizações em Portugal, exatamente, a defender esses hackers, que era um fenómeno recente, isto nos anos 90. E, portanto, conhecia, aliás, bastantes hackers, conhecia alguns dos melhores hackers portugueses. E é interessante que isso deu-me uma noção de que, pronto, quando se conhece as pessoas, as coisas... Havia uma certa relação até de respeito, tentar perceber que raio, o que é que cada um anda a fazer, não é? Pronto, what's your business, não é? E, de facto, aquela coisa do white hat hacker, que é o black hat e o white hat. Qual é a diferença? O black hat é o mau que entra no vosso sistema para dar cabo. E o white hat é o bom, que é desta série, que entra no sistema para depois dizer, olha, você tem aqui uns problemas, veja lá, se tal e tal. E essa experiência, nesses tempos, deu-me a sensação de que a sociedade não funciona assim.
E, portanto, esta questão do hacker ser white or black é uma questão de oportunidade. Devo dizer que tive debates até com pessoas da NSA que eu conhecia e que tinham equipas de red teaming, ou seja, equipas de sistemas de penetração, etc, etc. E eu lembro perfeitamente deles ficarem... Lembro de uma conversa, posso lhe citar, deles estar a dizer, não, pá, mas porque os hackers têm outra coisa, os miúdos têm um instinto e tal, a gente contrata-os e tal, e assim, pá, mas, ouve lá, é assim, imagina que ias entrar em casa, aquelas casas americanas, 2 andares e tal, ias entrar em casa e ouvias assim, cadabum, tipo a descer as escadas atravessadamente, e quando tu entravas na porta, estavam tipo assim, não é o que você pensa. Eu não sou um ladrão. Eu sou um vigilante proativo que vi aqui testar os seus sistemas. Sabe o que é que ele me disse? Eu disse, então o que é que tu fazias? É pá, se calhar dava-lhe um tiro. Eu acredito em engenheiros informáticos especialistas em segurança e que fazem penetration testing e que já têm formado vários e são esses é que são os sérios. Sim, muito obrigado pela apresentação. Eu queria fazer um pouquinho de publicidade. Faz quase 2 anos que organizamos um grupo que se chama Internet Freedom Lisbon. E então, se você tem perguntas sobre como cifrar o seu disco, como cifrar suas comunicações, todas estas perguntas podem buscar no seu search engine preferido, tipo DuckDuckGo, e encontrar-nos e ver para nosso encontro. Se chama Internet Freedom Lisbon. Internet Freedom Lisbon. Yeah. E organizamos Crypto Party e coisas assim. E também, para responder ao senhor que estava lá, há 1 ano atrás eu deixei minha empresa para fazer alojamento de software livre e para dar alternativas a Dropbox, Google Drive, Facebook e tudo isso. Então, se você precisar, se chama Indie Hosters e tenho stickers. Ok. Obrigado. Sim. Isto é uma questão sobre a disparidade que há entre a atenção dada ao pormenor, às vezes, da vida particular e depois um descuido total sobre os grandes movimentos de capital e como na União Europeia tem países com regimes fiscais tão diferentes para onde fogem as grandes empresas, como por acaso o Luxemburgo é um deles, onde há quase um paraíso fiscal comparando com outros países da União Europeia. E, portanto, ir ao pormenor, desmiuçar o que é que o contribuinte faz a cada dia, a cada hora, onde é que vai comprar o cafezinho, mas depois as grandes empresas estão a fugir aos impostos. Por outro lado, esta questão do Big Brother mundial, não é? Ou as preocupações que alguns Estados têm sobre terrorismo e não sei o quê, poderá ser compreensível até certo ponto e a metadata deles é diferente da nacional. Aquilo que nos poderá mais preocupar em termos políticos é as secretas nacionais. Porquê e ao serviço de quem é que elas estão? Porque se elas são nomeadas exatamente pelos partidos políticos, muitos deles têm fraude, esses sim, grandes fugas, não só fiscais, mas outro tipo de crimes, não só financeiros, não é? Mas desde dinheiros no estrangeiro, etc. Ou seja, as secretas podem estar ao serviço de criminosos, que são os nossos políticos, eles provavelmente não são eleitos, não são eleitos por uma grande parte da população, que a maior parte já nem sequer vota, mas, portanto, quem controla esse tipo de informações e o que é que eles fazem com isso, e há um exagero de informação que eles têm sobre os cidadãos, e aí sim o Big Brother poderia nos ajudar. Ou seja, os outros Estados, se realmente tivessem interesse que isto fosse uma democracia a sério, podiam ir apanhar, esses sim, os grandes criminosos fiscais e financeiros que temos na política nacional, não é? Bom, pronto, fez essencialmente o comentário, mas devo dizer que, de facto, e não é só online, eu penso que o nosso país ainda tem um bocado a aprender sobre a vivência democrática, a separação de poderes, é verdade. Aliás, esta recente passagem de lei que dava poderes, não sei se leram, mas absolutamente incríveis às secretas nacionais, não podia continuar. Porque nada é perfeito. Nada é completamente... Há países que são mais transparentes, outros não. Mas pronto, nós, Portugal, temos que perceber como é que o país funciona
E, portanto, já que as coisas não são assim tão transparentes e tão bem feitas, também não podemos dar poderes a instituições como se estivessem na Escandinávia. Pronto. E aí, percebem? Não, porque às vezes, reparem, eu aqui estou a ser o mais racional possível. Os poderes que se podem dar a polícias secretas, etc., etc., os poderes que se pode dar à autoridade tributária, e viram que eu de passagem, eu quis ser simpático, hoje estou convidado de Portugal, estou a viver no Luxemburgo, mas na verdade a quantidade de dados que é coligida sobre os cidadãos, penso que faz os cidadãos sentirem-se todos como potenciais vigaristas. E isso não é agradável na relação do Estado. Portanto, eu prefiro ser construtivo. Prefiro que os agentes do Estado, os governos, as assembleias, pensassem que devem tentar construir uma relação mais saudável com o contribuinte neste caso, em vez de, como é evidente, o considerarem um potencial suspeito e obrigarem as empresas a revelarem a sua guia, já que entrou por aí, e também, mais uma vez, mantendo no ponto técnico, para vocês pensarem em casa, a quantidade de informação que as empresas têm de disponibilizar quase em tempo real à autoridade tributária é destruidora de valor. Podem tomar nota, podem me citar, não tem problema nenhum que eu consigo explicar porquê. A velha ideia do segredo da alma do negócio, não é? O segredo da alma do negócio, para alguma coisa foi criada. Os metadados que as empresas são hoje obrigadas a dar, aquela coisa de o que é que saiu, quantas toneladas disto e daquilo, das guias e tal, mais as faturas que têm que todos os meses irem enviar, isso disponibiliza um conjunto de informação enorme que vai ser albergado nos servidores da autoridade tributária, certo? Agora é assim, estávamos na Escandinávia, qual era o problema? Nenhum. Nenhum é mais ou menos, nenhum. Estamos aqui, há 12 mil tipos, alguns deles a trabalhar para consultoras que são dos concorrentes desta empresa, que têm acesso a esta informação. Desculpem, isto tem que ser dito. Assim, calmamente, pronto, aqui é esta hora e tal, mas pronto. Ora bem, dado o adiantado da hora, vamos dar apenas a 2 questões e eu peço que sejam sucintas. Boa tarde. Ok, muito obrigado por realmente fazer a diferença e alertar para uma questão que é muito relevante. O meu nome é João Martins, eu sou administrador de base de dados e por isso também me preocupa estas temáticas há algum tempo. Ainda neste ano, a empresa para a qual eu trabalho ofereceu-me um seguro de saúde, o qual tinha a característica de que eu oferecia à empresa de seguros todos os meus dados clínicos para eles consultarem, não enquanto eu estivesse morto, mas enquanto no período de vida, o qual eles guardam carinhosamente 24 horas depois desse papel nas mãos, em servidores fora de Portugal e fora do regime jurídico português. Foi a oferta que a minha empresa carinhosamente me deu. Com esse seguro de saúde para o meu bem, essa própria seguradora consegue calcular o risco da mortalidade, consegue analisar casos de cancro na família e o meu historial clínico, conseguindo, para outra empresa do grupo, calcular se eu sou um cidadão que poderei oferir de um crédito à habitação com uma probabilidade de estar vivo para o pagar. E isto é em Portugal atualmente. Este tipo de questões não há quem nos proteja, os políticos realmente, os nossos Estados estão a saque, não só pelas aplicações, como o professor falou, mas em casos como este. E nessa medida, na parte jurídica, não deveriam as universidades portuguesas denunciar estes casos de forma mais forte. Nomeadamente as universidades deixam engenheiros informáticos sair para a rua com poucos conhecimentos jurídicos, o que dão estes casos que nós conhecemos. Muito obrigado. Bom, isso era mais um comentário, mas de facto essa última parte de que os conhecimentos jurídicos dos informáticos deviam de ser melhorados, sobretudo nesta área da segurança, foi uma área a que nós quando eu estava ainda na Universidade de Lisboa, fomos sensíveis. E devo dizer, é interessantíssimo que menciono, estou super de acordo, e o nosso, sem querer fazer publicidade, mas nós temos um mestrado em segurança informática de que nos orgulhamos muito, que é um mestrado muito alto nível, tem formado pessoas que estão, hoje em dia, em altíssimos cargos mesmo lá fora.
um deles só por vaidade, mas perdoam-me, é o Czar da Segurança da BBC, toda a BBC inglesa, e há uns anos atrás começámos a incluir cadeiras dos nossos colegas da Faculdade de Direito de Segurança, de Direito do Ciberespaço. Portanto, 2 cadeiras de leis, uma de Direito do Ciberespaço e outra de cibercrime, dada por um inspetor da Polícia Judiciária muito conhecido, exatamente por causa da questão que mencionou. Se eles aprendem ou não, pronto, isso agora é outra coisa. Não entrei muito no detalhe da questão, mas sobre os algoritmos de criptação, eu tive a impressão que, pelo menos aqueles que eu vi, sejam basados essencialmente nas assunções como que a chave seja de tamanho comparável com a mensagem que tem que ser criptada. Isso quer dizer que, se é assim, que em princípio não é possível criptar de uma maneira segura grandes ficheiros, grandes quantidades de dados. Queria saber se é assim ou se há métodos que não conheço para... Está a falar, se percebi a sua pergunta, está-me a perguntar de qual é a robustez da cifração. Sim. Pronto, enfim, embora não me tenha atido muito a isto, hoje em dia há algoritmos que são considerados ainda seguros, RSA é um deles, para chaves de um determinado comprimento. O state of practice, portanto, aquilo que se diz é que para RSA esqueça chaves menores do que 2048 bits, que já é uma chave grandinha. Mas aquilo que eu disse é muito mais importante, que é, independentemente do seu algoritmo, se funções básicas forem sabotadas, você não tem hipótese, porque quando se cifram as coisas, já agora para não tornar muito técnico, quando se cifram as coisas numa cifra boa e irrepreensível como o RSA, por exemplo, ou outras cifras usadas em outros protocolos, temos que, por exemplo, gerar números aleatórios para que a coisa não seja adivinhável, ok? Se esse número aleatório não for adivinhável por ninguém, mas for adivinhável por uma agência de 3 letras, a coisa já fica complicada. E foi isso que, de facto, aconteceu. Bem, antes de terminarmos, gostava de agradecer mais uma vez ao professor Paulo Veríssimo pela apresentação. Obrigado. Agradeço também a vossa presença e peço desculpa pelo lapso inicial e pelo problema inicial. E gostava também já de vos apresentar a conferência do próximo mês, no dia 29 de outubro, vai ser por Diana Prata, do Instituto de Medicina Molecular, sobre a biologia da cognição social. Gostávamos muito de contar convosco mais uma vez. Obrigada.